Resolução COFITO 241/2041. Fixa e estabelece os parâmetros assistenciais fisioterapêuticos nas diversas modalidades prestadas pelo fisioterapeuta e dá outras providências. O plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, COFITO, deliberou, considerando a Lei 8.856 de 1º de março de 1994, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Considerando a Resolução COFITO 10 de 3 de julho de 1978, que dispõe sobre o Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Considerando a falta de normatização de parâmetros assistenciais fisioterapêuticos para orientar os profissionais, gestores, coordenadores, supervisores das instituições de saúde no planejamento, programação e priorização das ações de saúde a serem desenvolvidas. Considerando a necessidade requerida pela comunidade de fisioterapeutas, órgãos públicos, entidades filantrópicas, instituições privadas de estabelecer parâmetros assistenciais fisioterapêuticos, face aos avanços verificados em vários níveis de complexidade do sistema de saúde e às necessidades assistenciais fisioterapêuticas da população. Considerando a necessidade imediata do estabelecimento de parâmetros como instrumento de planejamento, controle, regulação e avaliação da assistência fisioterapêutica prestada. Considerando que é obrigação do COFITO estimular a exação no exercício da profissão. Considerando que o caráter disciplinador e fiscalizador do sistema COFITO/CREFITO sobre o exercício da profissão nos diversos serviços de fisioterapia do país, aplica-se também ao estabelecimento de quantitativo de clientes/pacientes assistidos por fisioterapeuta, para garantir uma assistência digna e de qualidade à população. Considerando as manifestações dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e o amplo debate com entidades representativas sobre parâmetros assistenciais fisioterapêuticos resgatadas em registros históricos do COFITO. Considerando a participação efetiva de profissionais fisioterapeutas, da comunidade técnico-científica, das entidades de classe, de instituições de saúde, por meio da consulta pública COFITO número 1 de 2010, realizada no período de 17 de novembro a 20 de dezembro de 2010. Considerando que a infraestrutura mínima dos serviços de saúde, bem como os recursos materiais e instrumentais mínimos, para que o fisioterapeuta possa prestar uma assistência com dignidade, estão disciplinadas em normativas próprias quer na esfera federal, estadual ou municipal, e da Anvisa, ABNT, Inmetro. Resolve. Artigo 1º. Estabelecer na forma desta resolução, e de seus anexos 1º, 2º e 3º os parâmetros assistenciais fisioterapêuticos em todo o território nacional. Parágrafo 1º. Os referidos parâmetros assistenciais fisioterapêuticos representam o quantitativo máximo de cliente/paciente assistidos por profissional fisioterapeuta em turno de trabalho de 6 horas. Inciso 1º. Para o estabelecimento do turno de trabalho de 6 horas, foram considerados os dias úteis semanais, e a carga horária semanal de 30 horas, estabelecida pela Lei 8.856/94. Inciso 2º. Em caso de turnos de trabalho diferente do previsto no parágrafo 1º, para mais ou para menos, deverá o fisioterapeuta, por meio de regra de 3 simples, calcular o quantitativo de cliente/paciente assistidos. Inciso 3º. Na hipótese de estabelecer número fracionado de cliente/paciente, o fisioterapeuta deverá arredondar este número para o menor valor. Artigo 2º. Para efeito desta resolução, quando o fisioterapeuta realizar consulta fisioterapêutica, o quantitativo de cliente/paciente assistido por ele deverá ser reduzido na proporção de uma consulta por um atendimento, para respeitar o número máximo de atendimentos por turno de trabalho, considerando que a consulta demanda maior tempo de dedicação por parte deste profissional.
Artigo 3º. É de responsabilidade do fisioterapeuta, além da consulta e assistência propriamente dita, o que se segue. Inciso 1º. O respeito às normas e cuidados de biossegurança. Inciso 2º. A cooperação com os serviços de controle de infecção hospitalar na prevenção de infecções cruzadas e na manutenção da higiene de todos os ambientes de trabalho. Inciso 3º. O registro diário da evolução do cliente/paciente e de sua conduta profissional, em prontuário próprio. Artigo 4º. Os parâmetros assistenciais fisioterapêuticos, objeto desta resolução, são estabelecidos no âmbito hospitalar, ambulatorial e domiciliar. Parágrafo 1º. Para efeito desta resolução, o termo hospitalar se refere ao local de internação institucionalizada. Parágrafo 2º. Para efeito desta resolução, considera-se o termo ambulatorial como local onde a assistência fisioterapêutica é prestada fora do âmbito hospitalar e domiciliar. Parágrafo 3º. Para efeito desta resolução, o termo domiciliar se refere ao local de residência do cliente/paciente, onde a assistência fisioterapêutica será prestada. Artigo 5º. As atividades de prevenção, promoção em saúde pública, saúde coletiva, saúde do trabalhador, práticas integrativas e complementares em saúde, levantamento epidemiológico que requerem apresentação de palestras, campanhas, discussão de vivências, oficinas, entre outras, não estão contempladas nesta resolução, ficando a responsabilidade do fisioterapeuta estabelecer o quantitativo de clientes/pacientes assistidos, considerando seu turno de trabalho. Parágrafo único. As atividades de ginástica laboral, considerando sua especificidade, não estão contempladas nesta resolução. Artigo 6º. Os casos omissos serão deliberados pela plenária do COFITO. Artigo 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Resolução COFITO 273/2073. Dispõe sobre a proibição da oferta de serviços fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais por meio de sítios eletrônicos na rede mundial de computadores, internet, especializados ou não, para fins de realização de negócios jurídicos eletrônicos coletivos. O plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, COFITO, considerando a garantia dos direitos dos usuários dos serviços fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais de receberem tratamento com qualidade, não maléfico e eficiente, conforme determinam os artigos 3º e 4º do Decreto-Lei nº NOVE 38/69 e resoluções COFITO nº OITO 0 e 81. Considerando que, na oferta de serviços generalizada, o usuário pode adquirir um procedimento sem a prévia avaliação inicial do profissional, ou seja, sem o estabelecimento do devido diagnóstico fisioterapêutico ou terapêutico ocupacional, que sustenta cientificamente a indicação ou a prescrição do tratamento ou intervenção. Considerando que, na mesma linha de raciocínio, os profissionais, nas circunstâncias acima, podem não considerar as possíveis contraindicações de determinado procedimento em relação ao usuário, colocando em risco a saúde do indivíduo. Considerando que os aspectos éticos e legais da propaganda não são garantidos em negócios jurídicos eletrônicos coletivas, podendo-se configurar em concorrência desleal, cobrança de preços aviltantes, desrespeito e mercantilização das profissões de fisioterapia e de terapia ocupacional, além de não garantir a qualidade do atendimento, sem proceder à avaliação prévia do usuário, que, no ambiente coletivo e virtual, é indeterminado. Considerando que é proibida a divulgação de preços dos atendimentos como forma de propaganda, e que a oferta dos serviços fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais por meio de sítios eletrônicos, especializados ou não, para fins de realização de negócios jurídicos eletrônicos coletivos, ferem a norma do artigo 8º da Resolução COFITO número M0, resolve. Artigo 1º.
É vedado ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional a oferta de serviços de fisioterapia e de terapia ocupacional mediante a utilização de propaganda e/ou divulgação dos seus serviços em sítios eletrônicos, especializados ou não, para fins de realização de negócios jurídicos coletivos e virtual. Parágrafo único. Equiparam-se, para fins de aplicação da presente resolução, as pessoas jurídicas que tenham como objeto a prestação de serviços de fisioterapia ou de terapia ocupacional, cabendo aos seus representantes legais o alcance ético desta resolução. Artigo 2º. O CREFITO procederá à fiscalização permanente, devendo inclusive instaurar o competente processo ético disciplinar com as aplicações das penalidades previstas nos termos da Lei 6.316/75 e demais resoluções COFITO aplicáveis à espécie. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.